Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e quero te entregar a palavra viva. E hoje o nosso tema é o Deus que ouve. E o nosso texto base é o Salmo 116. O Deus das Escrituras é o Deus que ouve. O Salmo nos diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Diferente dos ídolos, o nosso Deus ouve. Ele sim fala, Ele toca, Ele vê, Ele se comunica. Os ídolos, como diz o Salmo 115, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam. E o nosso Deus, Ele ouve. E o fato de Ele ouvir nos leva a amá-lo ainda mais e mais. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Ele se relaciona comigo e Ele se importa com aquilo que eu falo. E Ele se inclina para me ouvir. O texto continua dizendo no verso 2 do Salmo 116: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. A figura de linguagem é muito bonita. O salmista está dizendo que o Senhor se inclina, Ele se abaixa para ouvir, como um pai se inclina para ficar da altura do filho para poder ouvi-lo melhor. O Senhor se inclinou para nos ouvir, Ele se inclina para nos ouvir. Ele não só nos ouve, mas Ele se inclina, Ele se preocupa, Ele presta atenção. E isso nos enche de confiança para chamar por Ele, para clamar por Ele, porque Ele se inclina para ouvir enquanto eu o invoco. Então eu vou poder invocá-lo, chamá-lo enquanto eu viver, porque Ele é o Deus que ouve. E mais, eu sei que posso chamá-lo e Ele atende. O verso 3 diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E ele continua: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Esse é o nosso Deus, que se preocupa conosco, que atende a nossa voz. Nós podemos estar nas situações mais complicadas, Ele nos atende. O salmista diz que laços de morte o cercavam. Ele se sentia no meio de uma armadilha. Ele sentia angústias do inferno em sua alma. Ele se sentia atribulado, deprimido, mas o Senhor o ouvia. Então ele invocou o nome do Senhor. Apesar dele estar atribulado e triste, ele invoca o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E o Senhor ouviu, porque o Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus, Ele é misericordioso. Misericórdia. Ele sente a nossa miséria no seu coração e Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida do mais simples. Ele nos levanta. Ele levanta o prostrado e o abatido. E Ele me livra da depressão e da ansiedade. Porque o Salmo continua dizendo nos seus versos de números 7 e 8: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. A minha alma pode sossegar, ela não precisa estar ansiosa, e eu não preciso ser consumido pela depressão, porque o Senhor Deus cuida de mim. A única resposta que eu posso dar ao Senhor por tanta bênção e tanto cuidado é a minha gratidão. E o salmista continua, partindo do verso 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, eu estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo o homem é mentiroso. Ah, mas o Senhor Deus cuidou do salmista, ele pôde sentir o cuidado do Senhor, apesar da sua decepção com os homens. E então ele se alegra e ele faz uma pergunta especial:
E no verso 12 ele começa a dizer: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Até a morte dos santos do Senhor, ela é preciosa para Ele, porque Ele nos levará para a eternidade. Até na morte, que é o salário do pecado, o Senhor cuida do seu povo, cuida dos seus e os salva. E o salmista continua dizendo: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. E porque o Senhor quebrou as minhas cadeias, ele continua a dizer: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, nas salas da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! A resposta a tanta bênção é gratidão. É isso que o salmista sentiu. O salmista nos apresenta aqui o Deus que ouve, o Deus misericordioso, o Deus que se inclina para nos ouvir, o Deus que nos livra do laço da morte, o Deus que nos livra da depressão, o Deus que nos livra da angústia, o Deus poderoso que cuida de nós até na hora da morte, o Deus que teve tanta misericórdia que enviou seu Filho Jesus. O salmista não conhecia ainda Jesus, ele só conhecia a esperança do Messias que viria, mas o Messias veio, é Jesus, e cuida daqueles que o temem e o amam e abriram seus corações para ele. Nunca duvide de que o Deus das Escrituras é o Deus que ouve. Você creu nele? Você creu em Jesus? Não se desespere, espere. Você serve ao Deus que ouve. Você ainda não o conhece? Renda-se a Ele, renda-se ao Deus das Escrituras. Os homens criam muitos deuses, mas só o Deus é o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus. Os deuses da imaginação dos homens são ídolos. O Senhor Jesus é o Deus verdadeiro. A Trindade Santa apresentada nas Escrituras é o Deus verdadeiro, o Deus que ouve, que cuida, que cura, que sara, que sustenta e que até a morte transforma em algo maravilhoso para aqueles que morrem em Cristo, porque vão morar no céu com Cristo Jesus. Nunca se esqueça, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que ouve. Sirva-o, viva diante dele, porque ele nos beneficia tanto, que o que nos resta fazer é adorá-lo e servi-lo. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor se apresenta a nós. E obrigado porque o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. E obrigado porque na revelação do Teu caráter, na revelação das Tuas qualidades, atributos maravilhosos, nós vemos que o Senhor é o Deus que ouve e responde e cuida de cada um de nós e se preocupa conosco e tem misericórdia. Então visita o aflito, visita o depressivo, visita o ansioso, que ele possa se tornar conhecedor do Senhor, do Deus que ouve, que nos livra do mal, que nos livra da morte e que nos dá a vida eterna. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que nos ouve agora, que eles saibam que o Senhor é o Deus que ouve e responde às orações, e responde aos acontecimentos da nossa vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você nunca se esqueça de que o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro, é o Deus que ouve, que se inclina para te ouvir. Então, que a palavra viva transborde em seu coração. Abra o seu coração e receba a palavra viva.